Pessoal, muito boa noite. Realmente eu me sinto em casa quando eu estou aqui, porque eu estou na minha casa, né? Então é muito bom. Eu estava falando para o pessoal que, assim, como eu amo esse ambiente do marketplace, essa oportunidade de estar aqui compartilhando vida na vida, tudo que a gente tem passado, que não é fácil, o empreendedorismo não é fácil, mas ele é possível, desde que a gente tenha algumas dicas e que a gente observe algumas coisas. Então, é muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Então, o pastor já falou algumas das minhas qualificações, eu vou passando aqui. Isso. O que ele falou, né, das minhas qualificações, aquilo que mais importa para mim, esse primeiro que está escrito aí em negrito, tudo isso só tem sentido se eu for uma filha amada de Deus. Para isso que faz sentido na minha apresentação, depois de todo esse currículo aí, dessas credenciais que o pastor falou. Quero apresentar aqui para vocês, esse aqui é a minha galera. Michel está aí, fala oi amor. Ele veio me acompanhar hoje, mas esses aí são os meus meninos, né? O Nicolas e o Benício, essa aí é a minha galerinha. Vocês já viram que o meu universo é bem azul, né? Lindo, né? Mas muito bacana. Pessoal, eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre esse tema que Deus colocou no meu coração, sobre a cultura do planejamento, né? A cultura do planejamento, ela vem quebrar, segundo Augusto Cury, o maior problema desse século, que é a ansiedade. Quem planeja, diminui a ansiedade. E quem tem nível de ansiedade top, não planeja, tá? Então, assim, humildemente eu venho trazer algumas dicas, algumas reflexões norteadoras para você sobre essa questão do planejamento. Meu marido, ele é consultor, ele tem a empresa dele, uma das empresas que ele presta serviço é do Sebrae, e ele conversa com muitos empreendedores, né? E a gente troca muitas figurinhas, e uma das principais dores é a falta de parar para pensar no seu negócio. Porque a gente que é principalmente brasileiro, a gente vai atropelando e vamos fazendo, né? E às vezes a gente começa até, a gente que é crente, começa a cantar aquela musiquinha, deixa a vida me levar, né? Começa a cantar. E esquece que nós precisamos meditar, que nós precisamos seguir alguns passos e baixar o nível da ansiedade, tá? Quando a gente vai falar de planejamento. Por isso que a cultura do planejamento, ela tem que ser enraizada e a gente tem que ser uma prática diária para as nossas empresas, a começar da nossa vida pessoal, porque planejamento não é só planejamento das nossas empresas, começa também do planejamento da nossa vida pessoal, daquilo que eu quero almejar. Então, algumas reflexões que a gente vai estar fazendo aqui, para que possamos ter sucesso. Nós precisamos observar a nossa situação atual, e sermos muito verdadeiros. Quando nós estamos com alguns problemas, né, as empresas enfrentaram, né, principalmente no período da pandemia, problemas financeiros, muitos fecharam os olhos, eu não quero ver isso aí, não quero ver. Não, mas nós precisamos encarar. Eu digo que o protagonista do planejamento sou eu e você. A gente não pode fugir da raia, nós temos que encarar a nossa situação atual. Aonde eu quero chegar? Buscar a situação desejada e depois como alcançá-la. E aí, pessoal, o que é planejamento, né? Por definição, planejamento é o processo de gerenciamento usado para criar um plano de como atingir um objetivo e um conjunto de metas. Mas aí um conceito para você do Hidalberto Chiavenato, ele fala que planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes da ação ser necessária, e consiste em simular o futuro desejado e estabelecer previamente os cursos de ação necessária e os meios adequados para atingir os objetivos. Resumidamente, o que é planejar? Significa analisar, preparar, estruturar as melhores estratégias, condições para concretizar aquilo que você deseja. Nossa, Patrícia, mas é tão simples assim? É simples. Mas a gente tem que parar, e muitas vezes a gente não para, porque nós vivemos num mundo frenético,
E quem não planeja o seu negócio, pode estar chorando e fechando o seu negócio muito rapidamente. Então, nós precisamos dedicar, lembra do protagonismo? Pegue o protagonismo do planejamento, dos sonhos, dos desejos aí da sua organização novamente. Além do planejamento, te ajudar na tomada de decisão. Quando você faz um plano, quando você faz um planejamento, principalmente que tem as questões financeiras, você sabe se o seu negócio vai vingar, não vai, o que precisa de investimento, o que você precisa fazer. Não é sair fazendo, é analisar antes. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu comecei a fazer para mim mesma. Por que eu tenho que planejar? Então, eu já sei o conceito, já fiz essas minhas reflexões, mas por que eu tenho que planejar? E aí, eu fui buscar a orientação com o maior planejador que já existiu. E aí eu fui achar alguns insights aqui para nós sobre plano e sobre planejamento. Está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E mais um norteador aí para vocês no Salmo 45. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. No versículo de Jeremias, porque sou eu que conheço os planos, se ele conhece o plano, quem que fez o plano? Ele. Então eu fui consultar o grande planejador que já existiu. E aí, comentar com vocês aqui, fazer um paralelo lá no livro de Gênesis, que planejamento tem a ver com o céu. Por isso que a gente tem que trazer essa cultura do céu para a terra. É a cultura do planejamento, tem tudo a ver. Deus, no primeiro dia, ele haja luz. Depois ele, o firmamento. Depois colocou as sementes, os animais. Ele preparou toda uma estrutura, um ambiente, para que no sexto dia, ele fizesse o homem e a mulher. Então, planejamento tem a ver com estrutura básica, para que as organizações se estabeleçam. Isso tem a ver com o céu. Você já pensou nisso? Que coisa linda. E teve uma ordem. No primeiro dia fez tal coisa, no segundo dia fez tal coisa, no terceiro dia fez tal coisa. E no sétimo dia ele viu que o negócio era tão bom e falou, vou descansar. Mas existiu uma ordem, um esforço, um protagonismo do céu para fazer o planejamento, para criar uma estrutura básica para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Em 2017, a ISO 9000, ela passou por uma revisão. Antes era a revisão C, ela passou para a revisão D. Nessa revisão D, praticamente todo o nosso conceito de qualidade e o nosso manual de qualidade da organização, nós tivemos que praticamente rasgar e fazer outro. Por quê? Os itens da norma no que diz respeito a planejamento, é quase a metade da norma. Por quê? Porque existe uma cultura que você precisa planejar antes de fazer. Então, veio do céu, depois inspirou a ISO, para nos mostrar que padronização precisa de planejamento. E isso faz toda a diferença nos nossos negócios. E aí, passando aqui rapidamente, a minha intenção não é ficar falando sobre os tipos de planejamento, a gente pode ter um outro momento, quem sabe, para falar especificamente sobre a criação desses tipos de planejamento, mas é importante você saber que existe, né? Primeiro, planejamento organizacional, o que ele faz? É um planejamento integrado, ele envolve os níveis hierárquicos do seu negócio, modelos de negócio. Então, o planejamento organizacional, ele envolve isso. Planejamento estratégico,
Ele auxilia a empresa a reagir positivamente diante dos cenários, ambiente interno, ambiente externo, coloca prazo da sua missão, da sua visão, a duração do seu negócio. Nós temos também um planejamento pessoal. Lembra que eu falei? É muito importante. Nós fazemos o nosso planejamento, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Lá em casa, Michel está de testemunha aqui, nós temos o nosso quadro dos sonhos, é o nosso planejamento pessoal, né? A gente tem um lugar especial, a gente tira fotos ou imprime fotos coloridas, bem bonitinha, e vamos colocando lá no quadro, nosso planejamento, e a gente fica olhando, porque planejamento precisa de monitoramento, então a gente precisa ficar olhando naquele planejamento. Então a gente tem o nosso quadro dos sonhos, que é o nosso planejamento, e lá tem data, quando a gente vai, pretende, e vamos depois escrevendo ali as coisas que a gente que Deus foi dando para a gente vai dando baixa. Então, o nosso planejamento, a gente faz esse monitoramento de forma pessoal. Planejamento profissional, nada mais do que consiste desse plano de vida, né, profissional que você tem, da sua carreira, dos seus objetivos profissionais. Nós, com o aumento da expectativa de vida no Brasil, as profissões que hoje nós vemos, daqui 10 anos não vão ter, isso é fato. Então, nós precisamos nos planejar aquilo que nós vamos fazer. Eu já tenho um planejamento, né, já estou com quase 50 anos, o meu planejamento, o que eu vou fazer é um 60ão, né? Mas também, né, se eu for puxar os meus familiares, que é acima de 90, eu tenho que fazer um planejamento para 70, para 80, 90 já deu, né, gente? Mas, se Deus quiser, nós também temos que ter um planejamento. Então, nós precisamos pensar em todas essas mudanças, aonde eu preciso estar, até porque nós precisamos ser gentis com nós mesmos, né? A nossa energia, a gente não vai ter tanta, né, força, acordar tão cedo, viver numa loucura. Então, nós precisamos buscar profissões e aquilo que a gente vai fazer de forma gentil conosco, tá? Então, é importante a gente se planejar profissionalmente também. E aqui também outros 2 planejamentos muito importantes que eu coloquei também, o planejamento de marketing e o planejamento de comunicação. Planejamento de marketing, hoje em dia, quem não está no mundo digital, desapareceu ou vai desaparecer. Então, também um foco importante aí no seu planejamento aí da sua empresa, como ela vai estruturar todos os seus produtos e serviços para serem vistos, tá, como uma estratégia mesmo de vendas do seu negócio. E o plano de comunicação, ele é baseado no plano de marketing, que vai ver os canais melhor de distribuição do seu produto, do seu serviço. Tem atividades que é melhor no Facebook, tem atividades que é melhor no Instagram, que é melhor no LinkedIn, e etc. Então, eu coloquei esses 2 aqui, que é importante a gente observar aí para o nosso negócio. Então, vamos para algumas dicas norteadoras aí, baseado no que a gente está falando aqui, né? Como eu observo, como que eu chego a ter um bom planejamento, né? O que eu preciso fazer para ter um bom planejamento? Então, primeira dica, importante, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Alice nos Países das Maravilhas diz isso. Então, primeira coisa, né? Eu preciso saber aonde eu vou. E eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Eu nasci em São José, mas eu passei 12 anos morando fora, morando numa cidade aqui próxima. E quando eu retornei aos 17 anos, rapidamente, em uma semana eu consegui emprego, só que eu tinha perdido as minhas referências, não sabia andar muito bem aqui em São José. E as minhas queridas amigas, né, de onde eu trabalhava, elas faziam um mapa para mim. Meu ponto de referência, por favor, não ri, meu ponto de referência era a Praça Afonso Pena. Era um ponto bom, né, de referência naquela época. Mas eu tinha que fazer muito serviço externo, então tudo era a partir assim. Então, a partir da Praça Afonso Pena, você anda 3 quarteirões, você vai a tal lugar. A partir da Praça Afonso Pena, você atravessa a rua, você já está no posto fiscal. Tanto você vai para a prefeitura. Então, elas faziam um mapa. E isso foi uma das grandes lições que eu aprendi na vida, que sem um roadmap, sem um mapa,
está prejudicado o seu destino. Você não sabe onde vai. Você precisa de uma rota, você precisa saber onde você vai. Você precisa saber qual a direção. E eu tenho visto que muitas empresas, sem uma direção clara de onde elas querem chegar, elas perdem produtividade, perdem lucratividade, perdem muito dinheiro e muito tempo. Que hoje tempo, eu diria que é um recurso escasso e muito poderoso. Então, a falta de saber aonde você quer chegar pode prejudicar muito o seu negócio. Então, primeiro lugar, primeira dica, eu preciso saber onde que eu quero chegar. Teve um curso que eu fiz uma vez, eu cheguei na sala um pouquinho atrasada, e aí o professor, depois que eu fiquei sabendo, ele estava fazendo meio umas pegadinhas com os alunos, né? Quem chegava atrasado, ele fazia aquela pergunta, pá, né? Que o aluno tinha que responder, né? Aquela pergunta matadora. E a pergunta matadora para mim, eu chegando na sala, bom dia, né? Acho que foi na pós-graduação. Ele, Patrícia, já que você chegou a esse horário, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo na vida? Assim, pá, né? E eu olhei para ele, eu lembro direitinho, eu olhei e falei assim, nossa, professor, mas isso é fácil, eu tenho vários objetivos, mas o meu maior objetivo é ir para o céu e levar o maior número de pessoas comigo. E fui sentando. E eu vi que ficou assim um silêncio da morte na sala. E eu não entendi muito bem o que tinha acontecido, né? Sentei, depois a colega veio falar assim, nossa, você matou o professor hoje. Eu falei, mas o que eu fiz, né? Não, porque ele estava fazendo, ele explicou, né, da pegadinha, porque ninguém que entrava lá, né, mesmo até com uma certa idade, conseguia responder de bate-pronto aquilo que queria fazer, qual que era o seu objetivo. E isso tem que estar na nossa ponta da língua, né? Se você ainda não tem na ponta da língua, uma reflexão, hoje à noite você dorme, pede para o pai a direção aí, amanhã, pede para alguém te perguntar, para que isso esteja na ponta da sua língua, ok? Então, é muito importante você saber a sua missão, o seu propósito, e que isso vai também nortear essa segunda dica aí, né? Se a gente, em relação à visão e à missão daquilo que você vai fazer, da sua empresa, né? A missão, ela descreve o que a organização se propõe a fazer, ou seja, a razão de ser, e a visão, aquilo que a organização pretende atingir no futuro. Pessoal, isso aí é básico, mas as empresas não estão sabendo fazer. As empresas não estão sabendo responder isso. E isso, para mim, é preocupante. Mais uma vez. Terceira dica aí. Valores. Valores são princípios morais que influenciam o modo pelo qual as pessoas se comportam e se relacionam dentro da organização. E aí, se nós aprendemos aqui, né, com o pastor Carlito, que se o sonho é grande, você precisa das pessoas, né? Se você fizer sozinho, não é grande, né? Não é tão grande, né? Então, mais uma vez, é a observação que a gente precisa cuidar de pessoas e desenvolver as pessoas. Eu coloquei essa imagem exatamente, as pessoas fazem parte dessa engrenagem de valores. Quais são os valores que você está construindo dentro da sua organização? Isso é muito importante. Alguns anos atrás, revisitando todo o planejamento estratégico da WF, eu mudei o primeiro valor da empresa. E eu coloquei que nós acreditamos em Deus. Alguns colegas empresários me criticaram, alguns colegas falaram, isso aqui é meio estranho, meio forte, meio pesado, tá? Mas eu digo que valores, eles nos protegem e mostram estampado quem nós somos e o que nós podemos fazer. E alguns anos depois, alguns colaboradores vieram me falar que quando eles entraram na empresa, que eles viram aquilo na parede, eles se sentiram confortáveis em trabalhar naquele lugar por conta dos nossos valores. Então, valor é muito essencial dentro da organização. Então, o que você está desenvolvendo em relação a valor, em relação às pessoas que estão ao seu redor, né? Planejamento eficaz, ele precisa de equipes multidisciplinares, porque as pessoas têm visão diferente
Você precisa delas. Nós não fazemos absolutamente nada sozinho. Nós não fazemos nada sozinho. Precisamos reconhecer isso, né? Filhos e filhas de Deus não têm capas, né? Há muitos anos atrás eu achava que eu era Mulher Maravilha. Estou fora, devolvo, não quero, né? Eu sou uma filha amada de Deus, então eu tenho que ter essa ciência que eu preciso das pessoas para desenvolver esses valores dentro da minha organização. Tudo bem até aí, pessoal? Mais um pouquinho aqui. Quarta dica. Objetivo. Importante você definir objetivos claros, mensuráveis. Um atleta de alto desempenho, se você falar isso para ele, onde que você quer chegar? Eu quero chegar na Olimpíada. Tá, mas para você chegar na Olimpíada, o que você precisa fazer? Preciso treinar tantas horas por dia, preciso me alimentar, preciso suplementar, eu preciso de técnica. Objetivos, para que você possa chegar nesse objetivo macro. Até eu coloquei aqui, eu acho que vai estar meio pequenininho aqui. Depois o material, o Rony deve mandar aí para vocês. Aí vocês podem ler com mais precisão. Então, nós precisamos, com os objetivos, estabelecer o lugar no futuro, o estado desejado que eu desejo, e eu vou galgando degrau por degrau. Eu já contei aqui, numa das outras vezes que eu vim, que quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar em fábrica, eu era estagiária, contas a pagar e contas a receber, e eu tinha uma situação, né, financeira muito difícil, então eu ia a pé para a fábrica, e eu chegando na fábrica, eu via as secretárias, na época era um Fusquinha creme, era top, viu gente? Era o top que tinha um Fusquinha creme, né? E as secretárias estacionando o Fusquinha dela, saindo todas bonitas, de escarpão, maquiada. E eu olhava para elas e falava assim, um dia eu quero estar andando igual elas. Ainda bem que eu não falei igual o Fusquinha, né? Eu falei de carro, né? Eu fiz o pedido certo, né? Porque imagina, né? Mas com o meu carro, ainda falei assim, ainda tenho vontade de abençoar e empregar muitas pessoas. E depois de muitos anos, eu fundei a WF Estruturas, né? Faz 15 anos que nós estamos lá em Botucatu. Então, assim, foi com objetivo, foi devagar, foi se preparando, foi planejando, um passo de cada vez, um step de cada vez, com objetivos claros, retornando a rota. Muitas vezes você tem que retomar a rota dos seus objetivos para que você possa estar conquistando-os. E sobre objetivos, não tem como falar sobre objetivos se não falar de indicadores. Existe uma máxima na engenharia de produção que se você não pode medir, né, você não pode controlar. Então, nós precisamos de indicadores, e indicadores são uma bússola para saber se aquele seu objetivo está sendo cumprido. Ai, Patrícia, mas por que eu tenho que ficar fazendo indicador? Esse negócio é tão chato. Não tem problema, contrate a Kiex Solution, que ela faz os indicadores para vocês, os seus processos, né, amor? Né? O merchan aqui da empresa dele. Mas é importante essa bússola, né? Esses indicadores, números, para que você possa medir se aquilo está certo, se está indo para a rota que você planejou, que você pensou, que você sonhou. E se não estiver, você precisa saber rapidamente também para tomar decisões. Viu como que é importante? Indicadores. Às vezes a gente acha, né, que hoje chama KPIs, tá? Em alguns lugares vocês vão ver KPIs, é em inglês, mas é indicador, tá? É o nome em inglês, mas é a mesma coisa, esses indicadores de gestão, para saber realmente como você está. E muito também, indicadores, eles comunicam muito rapidamente, também fácil, como está oscilando a sua organização. Então, eu digo que indicadores, você tem que ter. Mas é igual quando a gente está fazendo dieta, né? A gente coloca lá um papelzinho, né? No dia tal, eu estou pesando X, né? No outro dia, isso é um indicador que você está fazendo, né? Indicador que você está fazendo.
Às vezes é difícil. Esse indicador é, né, meninas? É uma benção. Mas é possível a gente fazer esse indicador. Mas nós precisamos fazer tudo que você pensou numa meta, detalhou essa meta, tem um objetivo, você tem que medir ele. Você tem que medir ele. Pode ser, nem que seja, comece no papel. Hoje nós temos ferramentas do Power BI, ferramentas no Excel, que te fazem fazer as medições muito rapidamente e automática. Mas é importante você medir e, principalmente, trazer isso como um hábito. Porque é bonito você colocar um monte de indicador na parede. Você vai olhar o indicador de 2 anos atrás. Que decisão você está tomando baseada 2 anos atrás? Não, você tem que medir ela constantemente. Tudo bem, pessoal? Até aí, beleza? Outro ponto aqui, gente, sobre estratégia. 6ª dica, tá? Já está acabando, viu? Está acabando, mas essa é uma dica para a gente observar, né? Sobre estratégia. Hoje, os cenários, nós temos que observar o cenário que nós estamos vivendo, é um cenário muito louco, né? Chega a ser doidão mesmo, né? E a estratégia é uma forma de você alcançar com mais efetividade aquilo que você desejou dentro do seu planejamento. E aí, eu quero, o pastor Vivone vai gostar disso aqui, é o seguinte, antes, até 2020, nós vivíamos num mundo VUCA, que era volátil, incerto, inseguro, e a partir da pandemia, nós estamos vivendo num mundo que se chama BUNNY, é a evolução do VUCA. Patrícia, o que é isso? Tá? Aí tem uma ajuda aí para vocês. Primeiro, nós estamos vivendo num momento muito frágil, tá? Extremamente ansioso, não linear e muitas vezes incompreensível. Você já percebeu que muitas vezes a gente se pega falando assim, mas fulano de tal está muito mimizento? Mas está mesmo. Porque o mundo mudou, né, principalmente as relações mudaram após a pandemia. E também quando você vai fazer um planejamento, nós precisamos observar todo o cenário externo, não é somente só interno da minha organização, externo também. Então, o nosso planejamento, ele não pode ser somente observando as minhas áreas internas, aquilo que eu sou bom, eu posso fazer, aquilo que as minhas fragilidades, que aí através da análise SWOT a gente pode fazer, mas também observando esse cenário externo. As pessoas mudaram, as empresas mudaram, né, através dessa questão do mundo BUNNY. Então, onde a gente vê fragilidade, nós precisamos hoje trazer e resgatar a capacidade de resiliência. E resiliência é aquilo que você estica, mas ela não perde a sua propriedade natural. Então, contra a fragilidade, hoje as organizações e quem estão dirigindo as organizações têm que ser muito mais resilientes. Isso requer também, mais uma vez, o protagonismo e uma força de cada um de nós. Quando nós vemos, né, essa ansiedade desse mundo, requer da nossa parte muito mais empatia e atenção. Hoje já não dava para um colaborador chegar para conversar com você e você continuar digitando. Pode falar. Se você fizer isso, meu amigo, você perde funcionário. Baixa o seu computador, olha no olho dele e escute o que ele está falando. Porque às vezes é o seu olhar, a sua voz de comando que ele está precisando para desenvolver as suas atividades. Porque ele vive nesse mundo ansioso. E nós também. Muitas vezes, eu estou na minha sala, eu preciso respirar 3 vezes, confesso isso para vocês. E quando a respiração
não está suficiente, eu ligo para o meu marido. Amor, converse comigo um pouquinho. A gente sempre tem que ter um conselheiro, uma conselheira, um amigo empresário que você pode desabafar. É por isso que nós estamos aqui no Marketplace, nesse ambiente seguro, que você pode pegar o telefone, me ajuda. Estou com um problemão aqui. Baixa, porque a gente não pode tomar decisões de cabeça quente. No mundo não linear, nós precisamos, né, inserir esse contexto de adaptabilidade, né? Na natureza já é assim, né? Não é o mais forte nem o mais fraco, é quem se adapta melhor, né? E nós precisamos, hoje, cada dia mais, por conta de todo esse cenário, se adaptar. Então, o nosso planejamento tem que ter essa visão também de adaptabilidade. Se ele não está indo bem naquela rota, eu preciso adaptar a rota, preciso voltar, ok? E, se é incompreensível, nós precisamos, cada dia mais, hoje, de transparência e intuição. Então, e essa intuição, eu falo, Espírito Santo, todos os dias na sua vida, te direcionando, porque é só Ele. Todos os dias, é só Ele. Tudo bem até aí, pessoal? Então, um pequeno resumo aqui para vocês, tá? Primeiro, né, do que a gente falou, valide a sua missão e a sua visão, né, os seus objetivos, aonde você quer ir. Se você está fazendo o planejamento organizacional, valide isso com a sua equipe, porque não adianta eu somente sonhar sozinha. Na sua organização você está junto com uma galera, eles têm que sonhar junto com você. Eu tenho um programa lá na fábrica que eu chamo Café com a Diretora, né? Uma vez por mês, eu sorteio alguns colaboradores para tomar um café comigo. E assim, não tem chefe, não tem nada, é um cafezinho só comigo mesmo, né? Então a gente fica trocando uma ideia, e aquele momento que eu falo das diretrizes, que eu falo dos projetos, só que eles escutam da minha boca. Gente, eles saem da sala voando. É maravilhoso. Você vê o clima, eles saem voando, felizes, assim, com um sorriso na orelha. Porque eles escutaram de mim, não é do chefe deles, é de mim. Então você, mais uma vez, é o protagonista para levar o planejamento, os sonhos, a visão da sua organização. É você que tem que fazer isso, está nas suas mãos. Outra dica aqui, né, do resumo, ajustar seus objetivos e metas. Então, pensando nesse mundo bunny, tem hora que a gente tem que se adaptar às nossas condições, ok? Revisar todos os projetos, isso constantemente. Quando a gente fala de revisar, é a mesma coisa da questão de monitorar isso, né? Eu tenho reuniões semanais, diárias, mensal, para fazer o monitoramento disso, né? E eu aprendi a fazer esse monitoramento com Deus, porque depois que Ele fez a sua obra, o seu plano, Ele descia todos os dias no jardim para fazer o monitoramento do seu plano, da sua obra-prima. Ele estava lá, olhando, e aí, batendo um papo, está tudo certo. Monitoramento. Deus fazia isso no jardim do Éden. Então, aprendi com Ele também. Isso é importante. Detalha financeiramente todos os seus orçamentos, coloque preço, coloque valor, para ver se é possível ser feito isso, né? Depois elabora um plano de ação específico para cada atividade. E somente depois disso, meus queridos irmãos, mas somente depois disso, você parte para a ação, né? Baixe a ansiedade, coloque tudo, aterrize no papel, e só depois disso, você começa a executar. Tudo bem? Combinado até aqui? Que vocês vão fazer tudo isso, respirar, e depois começar a executar. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que eu utilizo lá, né? Porque a gente fala da teoria, mas a gente precisa mostrar na prática como que a gente faz. Então, algumas ferramentas que eu utilizo lá. Isso aqui é meio que básico, a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta que ela faz toda a análise da competitividade do seu negócio. O objetivo principal da análise SWOT é medir a competitividade através das vertentes do ambiente interno e externo, medindo forças e fraquezas no seu ambiente interno e oportunidades e ameaças no seu ambiente externo.
Aqui a minha análise SWOT, ela está um pouquinho diferente do que vocês costumam ver, né? Que é o FOFA. Por quê? Eu elenco, junto com a análise SWOT, todo o planejamento e todos os meus processos. A minha estrutura hierárquica da fábrica não é aquela estrutura burocrática, centralizada, que tem o chefe, tem os departamentos, é por processos. Matricial, que é a estrutura da organização. Então, eu tenho muito mais flexibilidade na tomada de decisão nas áreas. Então, eu controlo a fábrica através de 6 processos. E esses 6 processos têm uma análise SWOT para cada processo. E eu consigo medir para cada processo se ele é alto impacto, médio impacto ou baixo impacto. Então, esse aqui é um modelo um pouco diferente, mas que tem nos ajudado. E aí, está pequenininho talvez aí para vocês, mas tem um norteador que eu coloco, o orientador, que é toda a minha missão, visão e valores. Eu não posso fazer uma análise SWOT se eu não sei o que eu quero fazer, o meu objetivo, onde vou chegar. Tá? Então, primeiro, esses passos que a gente construiu, que a gente passou aqui para vocês, para que vocês possam estar construindo essa análise SWOT aí, ok? E aí, depois dessa análise SWOT, ela gera um plano de ação, né? Então, também algumas dicas aí, isso aí você faz no Excel, às vezes tem já alguns sistemas, alguns que já fazem isso de forma automatizada, mas você não precisa perder tempo, né? Você coloca o objetivo que você quer, se ele é de curto, médio e longo prazo, a ação, detalhamento dessa ação, quem que é o responsável, o prazo e o status, porque você precisa monitorar. Isso daqui, eu tenho depois um Power BI que um indicador também para esse planejamento estratégico. Então, isso aqui é tranquilo para você fazer, fácil de fazer. Então, umas dicas aí. Outra dica importante, você fazer o seu planejamento através do Canvas. Isso é uma ferramenta moderna e fácil de fazer, muito fácil. Você tem o seu planejamento em uma folha de papel. E ele tem algumas perguntas, né, que são norteadoras sobre segmento do cliente, segmento de mercado, qual que é a proposta de valor, que é aquilo que você quer vender para o seu cliente. Está até bonitinho aí, até os passos que você tem que fazer. A partir do momento que eu tenho uma proposta de valor, quais são os canais que eu tenho que fazer a distribuição desse produto ou desse serviço, e a forma de relacionamento, enfim. Então, eu consigo, numa folha de papel, estar desenvolvendo o meu planejamento. Então, se ficar difícil fazer a análise SWOT e o plano estratégico, começa pelo Canvas, porque ele é intuitivo, moderno, metodologia rápida, que vai te auxiliar rapidamente naquilo que você precisa fazer. Tudo bem? Essa é a outra ferramenta que a gente chama de AOP, né, que é um planejamento anual de operações. O que é isso? Eu distribuo isso aqui para os meus processos, porque às vezes as organizações, assim, eu quero isso, eu estou precisando de tal coisa, né? Então, de forma organizada, eu passo isso aqui para os donos de processo, e eles colocam todo o planejamento daquilo que eles precisam de forma anual. Então, aqui eu deixei um exemplo aqui, que é na área de tecnologia, na área de TI. Eles estão precisando de trocar notebooks, comprar ar-condicionado. Então, um exemplo. Então, eles colocam ali como forma de planejamento, colocam quem é o responsável, o valor. Então, eles já pesquisam o melhor valor. E aí, isso daqui faz parte do meu do meu budget anual financeiro. Então, eu valido isso daqui, a necessidade de cada área, e depois coloco no meu budget para ver se tem dinheiro para que eu possa realizar aquilo, ok? E aí, eu validando através dessa ferramenta aqui, eu não tenho que ficar revisitando. Lógico, o meu planejamento estratégico financeiro você tem que fazer periodicamente, mas não tendo nenhuma mudança, aquilo já entra no planejamento, ele já vai ser comprado, ele já vai ser pago. Eu não preciso ficar revisitando aquilo, gente, fazendo retrabalho. Então, é uma forma também da gente agilizar aí o nosso processo.
E aí, falando de indicadores, esse aqui é meu dashboard produtivo, tá? Onde eu tomo minhas decisões através desses indicadores. Todos esses indicadores aqui. Quanto que eu tenho na fábrica, ordens, peças, se está atrasado, se está dentro do prazo, aonde está, qual que o status está. Então, isso aqui é um modelo de dashboard através do Power BI, tá? Lógico que é muita informação aqui para vocês, então vocês não vão saber interpretar, mas isso me ajuda demais no meu processo de tomada de decisão. E outra coisa, todos esses indicadores estão aqui, ó, na palma da minha mão. Aonde quer que eu esteja, eu abro e consigo observar e tomar as decisões e ver como que está o andamento da fábrica. Então, não precisa ser tão complexo, de repente, para você começar, mas façam indicadores para as atividades que vocês fazem. Tudo bem até aí, pessoal? E para encerrar, eu quero passar aqui para vocês a 7ª e última dica, que eu diria que é a dica mais importante aqui para você, tá? Depois que você fizer todo esse planejamento, não esqueça de consagrar ele ao Senhor. Porque diz em Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz, que os seus planos serão bem-sucedidos. Faça um alinhamento dos seus planos com os planos do céu. Por isso que a gente está falando de cultura do planejamento, né? Pense e procure pensar com a mente elevada, com a mente de Cristo, com a mente do Pai. Eu e o Michel, a gente estava estudando a Bíblia semana passada, né? A gente vai ouvindo, né? A gente viaja muito, então a gente vai ouvindo, né, os livros e volta. A gente foi ouvindo o 1 Samuel, né, bem, e voltamos com o 2 Samuel. E nós aprendemos demais ali com Davi, e ele tudo perguntava para Deus: eu posso ir em tal lugar? Eu tenho que ficar? Eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E talvez a única vez que ele não perguntou, né, pastor, para Deus, deu ruim para ele, tá? Então, mais uma vez, que você possa realmente consagrar tudo que você faz, os seus planos, porque nós temos o maior planejador na face da terra e pode auxiliar a sua vida pessoal, os seus negócios, para que realmente eles prosperem. E mais uma vez, uma palavra de esperança para vocês: quem governa o seu negócio, você acha que é você, mas se você consagrar, você tem algo e alguém mais poderoso para estar governando o seu negócio, a sua vida, que é Deus. Então, que essa palavra de esperança enche o seu coração, né? Que você levante a sua cabeça, que você saiba do seu propósito, da missão que você tem, que é muito importante, e que tudo na sua vida possa correr muito bem. Esse é o meu recado aqui para você.